para pensar como é um dia comum na sua vida. Talvez você acorde, vai tomar um café. Se você mora sozinho, você vai tomar seu café sozinho. Se você mora com outras pessoas, talvez você vai tomar café com outras pessoas, conversando, se comunicando. Depois você vai para o seu trabalho, ou para a sua escola, para a sua faculdade. Você vai estar em contato com outras pessoas, com seu chefe, com seus colegas de trabalho, com seu professor, com seus colegas de faculdade, de escola. Você vai estar conversando com eles, depois você vai almoçar e você vai estar conversando com pessoas. No final do dia você vai voltar para casa, ou você vai para casa de um amigo, ou você vai se encontrar com alguém, você vai estar conversando de novo. E no final do dia você vai voltar para casa e no dia seguinte você vai fazer tudo de novo. Percebe que durante todo o seu dia tem uma coisa que fica em comum e que acontece quase todos os dias. A gente está em contato com as pessoas a todo momento e a gente está conversando, se comunicando e se relacionando com essas pessoas. E muitas vezes, quando a gente não sabe muito bem como se comunicar, isso pode fazer uma enorme diferença no nosso dia. Às vezes, logo no primeiro momento do dia, quando você está tomando um café ou você está saindo de casa, e às vezes se você tem uma falha na comunicação, às vezes se você tem uma comunicação um pouco mais negativa, um pouco mais violenta, aquilo pode atrapalhar todo o seu dia. E isso vai gerando uma série de outras consequências que vão fazendo o seu dia ficar pior e vão atrapalhando outras esferas também do seu dia, até o ponto em que você percebe que isso está atrapalhando até a direção da sua vida. Na maioria das vezes, a gente tem conflitos no trabalho, a gente tem conflitos na faculdade, na escola, a gente tem conflito com os nossos amigos, nos relacionamentos, e tudo isso está direcionando para qual rumo a nossa vida está indo. É muito importante a gente estar sempre estudando, sempre buscando aprimorar nossa comunicação, nossa forma de se relacionar com as outras pessoas. E eu separei uma lista de 3 erros mais comuns que normalmente a gente comete quando está se comunicando com as outras pessoas e que às vezes são coisas simples que a gente pode aprimorar, mas que a gente não faz porque a gente simplesmente não para pensar ou não ouve uma perspectiva diferente, uma técnica diferente que a gente pode aplicar. O primeiro erro que eu vejo que muitas pessoas cometem, na maioria das vezes, é trazer sempre o assunto para você. Por exemplo, a sua amiga chega para você e fala que esse final de semana ela vai viajar para a praia. Tem grandes chances que a sua resposta vai ser: esse final de semana eu também vou para a praia. Ou então, esse final de semana eu vou fazer tal coisa. Ou então, final de semana passado eu fui para a praia. Ou então, eu tô doido para ir conhecer essa praia. Na maioria das vezes o nosso comentário é sempre alguma coisa relacionada a gente. E não é que tem alguma coisa de muito errada com esse problema, mas essa abordagem é uma abordagem mais egocêntrica, de sempre trazer para fazer o assunto ser sobre nós e que de certa forma a gente acha que dessa maneira a gente vai estar se conectando mais com a outra pessoa e mostrando que a gente tenha alguma coisa em comum. O problema nessa abordagem egocêntrica é que na maioria das vezes que as pessoas vêm contar alguma coisa pra gente, elas querem se sentir ouvidas, elas querem se sentir importantes, elas querem se sentir valorizadas com você tá dando o seu tempo e a sua presença para escutar ela. E muitas vezes quando você traz essa abordagem egocêntrica, às vezes ela vai sentir que você não tá se importando tanto com ela, ou que você não tá realmente tentando buscar entender como ela tá se sentindo, ou o que ela vai fazer, e por que ela tá feliz, e por que isso é importante para ela. Então uma dica muito simples de como agir quando alguém vier contar alguma coisa pra gente, que a gente estivesse comunicando, ao invés de trazer essa abordagem mais egocêntrica, é realmente focar na outra pessoa. Então, por exemplo, se a pessoa chega pra você e fala: esse final de semana eu vou para a praia, seria muito melhor você perguntar: nossa, que legal, o que você vai fazer lá? Ou então, nossa, por que você resolveu ir pra praia esse final de semana? Ou então, poxa, que legal, me conta mais, por que você tá animada para ir pra praia nesse final de semana? É muito melhor a gente se comunicar e se conectar com a outra pessoa dessa maneira, mostrando interesse genuíno, mostrando que a gente realmente está escutando e está interessado em ouvir mais a outra pessoa. E depois, naturalmente, ela vai também se sentir mais à vontade, com mais vontade, mais interesse em saber sobre os seus planos, saber sobre a sua vida, saber sobre você também. O segundo erro muito comum que eu vejo a maioria das pessoas cometerem é que dificilmente
quando a gente está em alguma discussão ou em algum argumento com uma pessoa, a pessoa está falando e a gente está realmente ouvindo o que ela quer dizer. Na maioria das vezes a gente está pensando no que a gente vai responder depois e às vezes a gente já até concluiu o que a gente vai responder depois, mas a gente está só esperando ela terminar de falar para que a gente possa dar a nossa opinião, para que a gente possa dar a nossa resposta. E isso é muito louco porque eu já percebi várias conversas, já presenciei várias discussões onde cada pessoa está falando uma coisa e muitas vezes não está nem conectada com o que a outra pessoa acabou de falar, porque não tem ninguém prestando atenção, não tem ninguém ouvindo de verdade. As pessoas só estão pensando na sua própria mente e esperando o seu momento de falar. Então, se você não quiser cair nesse erro, se você não quiser entrar nesse tipo de comunicação que na maioria das vezes acaba gerando um conflito, uma técnica que eu uso muito para poder me desconectar mais da minha mente e estar realmente focado no que a outra pessoa está falando, é me treinar a parafrasear a outra pessoa. O que é parafrasear? Parafrasear é quando você repete com as suas próprias palavras o que você acabou de ouvir. Então, por exemplo, você está conversando com a tua mãe, você está conversando com um amigo e essa pessoa está falando para você, está te contando uma história ou está te falando alguma coisa que ela está sentindo. Quando ela acabar de falar, ao invés de você imediatamente dar a sua opinião, você repete o que ela acabou de falar e pergunta para ela se foi isso mesmo que ela falou. Dessa maneira, na maioria das vezes, a gente mostra para a pessoa que a gente está realmente interessado, que a gente está realmente escutando e a gente dá a chance para outra pessoa garantir e confirmar se foi exatamente isso que ela falou, se é realmente isso que ela quis dizer e se a gente realmente conseguiu entender o que ela queria passar. Isso faz uma enorme diferença, porque é impressionante quando as pessoas percebem que a gente realmente está ouvindo, isso cria uma conexão muito grande e na maioria das vezes aproxima a gente mais dessas outras pessoas e ajuda a gente a resolver essas discussões, essas conversas de uma forma muito mais harmônica e muito mais positiva. O terceiro erro que eu vejo que muitas pessoas cometem de comunicação é julgar muito rápido o que a outra pessoa está querendo passar pra gente. Um exemplo bem claro disso é se um amigo chega para você e fala que esse final de ano, ao invés de tirar férias, ele vai vender as férias e vai trabalhar. Às vezes, se você olha por uma perspectiva do dinheiro, uma perspectiva financeira, você pode achar que isso é positivo. Nossa, que legal, você vai conseguir fazer uma renda extra, vai conseguir ganhar uma grana a mais. Mas se você não sabe se esse seu amigo está se sentindo cansado, sobrecarregado e estava muito ansioso e animado para poder tirar férias, pode ser que ele não esteja feliz ou satisfeito de estar vendendo as suas férias. E na maioria das vezes é isso que a gente faz, a gente julga o que a pessoa está sentindo ou o que a pessoa está pensando sem antes perguntar ou sem antes ouvir para realmente entender como ela está se sentindo. Então, essa é uma técnica muito simples para a gente não cair nesse erro, mais uma vez, realmente escutar de verdade e ao invés da gente concluir, julgar muito rápido e já falar o que a gente acha que a pessoa está sentindo, é a gente perguntar como ela está se sentindo com tudo isso, o que ela está achando, o que ela está pensando sobre essa situação. Porque a gente tem que sempre lembrar que as pessoas são diferentes, elas vivem momentos diferentes, elas passam por situações diferentes, elas têm crenças diferentes e tudo isso influencia na forma como cada um se sente, como cada um pensa e como cada um vê cada situação. Então eu tenho certeza que se você aplicar essas técnicas, você não vai cair nesses 3 erros. Primeiro, de trazer sempre o assunto para você, de ter essa abordagem mais egocêntrica. O segundo, de ouvir só esperando a sua vez de responder. E o terceiro, de julgar e tirar conclusões muito rápido. Se ao invés de você fazer isso, você aplicar essas técnicas aqui que eu falei, eu tenho certeza que essas relações e essas conversas vão ser muito mais produtivas, muito mais positivas e muito mais harmônicas. Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar o seu gostei aqui, se inscreve no canal, que isso é muito importante para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e mostrar ele para cada vez mais pessoas. Deixa aqui também um comentário que eu vou gostar muito de ler. Seguimos juntos e até o próximo vídeo.